também, como eu havia dito no início, das cadeiras, mesas e guarda-sóis lá na região do Porto da Barra. Ronald, volto com você. Valeu, obrigado pela tua participação aqui, Verena. Não pode lotear ali já colocando os espaços totalmente determinados onde você pode sentar e fazer uso, né? Não pode, previamente não pode mais ali no Porto da Barra, na Bahia. Atenção, caminho para o motorista bem complicado neste momento pela Raposo Tavares na direção do interior. Começa na altura do Rodoanel, vai até Cotia essa lentidão. É um pedação de problemas desde o Rodoanel até praticamente Cotia, muita lentidão. A passagem pelo centro de Cotia também não é fácil para quem vem para São Paulo. E depois, de novo, tem lentidão ali na altura da Granja Viana, um pouco antes da Granja Viana, do shopping da Granja Viana. Quem está usando o Rodoanel, dificuldades pelo Rodoanel desde Carapicuíba, bastante lento o caminho, até praticamente o pedágio. O pedágio é ali antes da Regis, né? Tudo muito ruim, acidentes por esse caminho também. Quem vai mais adiante pela Regis faz um bom caminho na direção da Dutra. E no sentido contrário, quem sai da Dutra e vai na direção lá da Bandeirantes, da Raimundo Pereira de Magalhães, enfrenta uma condição bem razoável. Os mapeamentos incluíram, né, o Rodoanel novo trecho, né? O trecho entre Dutra e Fernão Dias. Custou, mas colocaram ali. E falta o encontro, né? A passagem do Rodoanel pela Cantareira. E o encontro ali com o finalzinho da Bandeirantes, né? Da região da Bandeirantes e Raimundo Pereira de Magalhães, mas o Rodoanel, quando sai para Raimundo Pereira, é o ponto final, vai se encontrar com o outro, não sei quando, né? Mas com o outro que está ali agora na Fernão Dias, depois ali do Zoológico Municipal de Guarulhos, naquele pedaço da Fernão. Atenção também com a Tietê, muito complicada para o motorista que está vindo pela Castelo. A Castelo já está ruim, né? As duas pistas, expressa e local, muito difícil para o motorista que vai se aproximar da Marginal. E depois tudo difícil desde a altura da Ponte dos Remédios até a chegada da Vila Guilherme, na direção da Castelo. Problemas para o motorista na altura do Anhembi e vai assim essa dificuldade até depois da Anhanguera, um pedaço grande de problemas para quem encara a Marginal do Rio Tietê nos dois sentidos, muito complicado. Quem vai na direção da Castelo pela Pinheiros, problemas começam na Cidade Jardim e se estendem até quase a chegada da Tietê. Prefira a pista local, é um pouco melhor, aliás é razoavelmente melhor do que a pista expressa. Faça uso desse caminho, vai ser melhor para você. Descida pela Anchieta e pela Imigrantes, a Imigrantes mais cheia para o motorista que vai descer, a Imigrantes mais cheia, a Anchieta, melhor oportunidade para você que vai na direção do litoral. Algumas ocorrências, choveu na serra, redução de velocidade, é claro, tome cuidado você motorista. Encerramos aqui a semana do Bandeirantes Acontece, agradecendo a sua participação e pedindo para que você volte na próxima semana a partir das 3 da tarde, nesse período de férias do Cláudio Zaidan e do Manuel, que voltam lá pelo dia 26. Vem aí o Resenha com a sua participação e atenção, torcedor de São Paulo, claro que o Paulo do Vale, o PDV, vai trazer informações importantes da reunião do Conselho do São Paulo que pode definir o futuro do presidente, o Júlio Casares. Fique atento, já ao vivo, PDV, que acabou de participar ali da entrevista coletiva na reunião de conselheiros. Acontece, volta na segunda às 3, até lá. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hoje até 19h30, esporte em debate, muita informação, opinião e debate. Você participa através do WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. E já eu vou também aqui dar uma dica como é que você vai fazer para ganhar 5 pares de ingressos para Guarani e Primavera. Partida marcada para amanhã às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Serão 5 pares de ingressos e também um panetone para cada par de ingressos. O panetone delicioso da Cacau Show. Já você saberá o que é que você tem que fazer para participar dos presentes de hoje aqui na Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 2 minutos. Você pode participar do programa de hoje com os temas do dia para você opinar. Participe mandando para cá para o Fala Galera. Qual o seu palpite para a partida de amanhã entre Guarani e Primavera? Bugre é favorito para o duelo? Opine 97102-1493. 97102-1493. Com Pacheco, Serginho Elvis e Diego Tavares à disposição, com um Corinthians alternativo, você acredita que a Ponte Preta pode surpreender e conquistar a vitória na Neoquímica Arena? Qual é a sua base de otimismo para um resultado positivo da Macaca domingo às 4h? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani encerrou a preparação para receber o Primavera amanhã às 18h30 no Brinco de Ouro, pela estreia do Paulistão. Confronto regional será o primeiro na história e marca também o primeiro jogo do Fantasma na elite paulista. Com apenas Maranhão fora, Bugre deve ter quase que força máxima para a estreia. Dos 15 contratados, 7 devem começar na equipe titular. Bugre deve ir a campo com Kaique França, Cicinho, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, Igor Pereira e Diego Torres, Mirandinha, Luca e Guilherme Parede. Diretoria do Guarani apresentou na tarde de hoje os últimos contratados para esta temporada. O centroavante Maranhão e o atacante Guilherme Cachoeira, além do goleiro Matheus Klaus, conversaram com a imprensa. E daqui a pouco você vai conferir as primeiras falas desses atletas com a camisa do Bugre. Breno Beretta esteve presente, participou das coletivas e vai trazer o melhor das coletivas aqui para você.
E tem o destaque do portal carlosbatista.com.br. Kaique França diz que Ponte está no passado e coloca acesso à Série C como meta. Pautas da Ponte Preta. Sem os novos contratados e com 8 garotos da Copinha, Ponte Preta encerra preparação para encarar o Corinthians no domingo às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Marcelo Fernandes esperava contar com os 11 reforços para a estreia, mas só vai poder tê-los à disposição contra o Velo Clube na segunda rodada na quarta-feira. Renovações aparecem no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e Ponte Preta poderá contar com Pacheco, Serginho, Elvis e Diego Tavares para a partida de domingo contra o Corinthians. Quarteto deve ser titular na estreia do Paulistão na Neoquímica Arena. Marcelo Fernandes deve escalar a Ponte Preta no 4-3-3, com Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Gé. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo confirma reforços fora da primeira rodada e sobe 8 atletas da Copinha. E tem as notícias do dia, não são notícias com ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Lucas Lima rejeita nova proposta de redução salarial e pede para deixar o esporte. Após dias de espera, o Meia comunicou à diretoria que não aceitou a segunda proposta para reduzir o salário e partes estudam rescisão amigável. O atleta recebe cerca de R$400 mil e a última proposta feita pelo Leão era por um salário na casa dos R$300 mil. Pauta 2. Santos encaminha a contratação do volante Gabriel Menino, do Atlético Mineiro. O jogador chega para repor a saída de Vitor Hugo, que deve reforçar o próprio Galo em 2026. Na Vila, Menino deve assinar contrato de empréstimo com o Peixe até o final da temporada, com cláusula de compra. Pauta 3. Após contratação de Marlon Freitas, Palmeiras abre conversas para contratar o meio argentino Thiago Almada, ex-Botafogo. O técnico Diego Simeone tem utilizado pouco o jogador e o Atlético de Madrid colocou o meia no mercado, estipulando 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Além de Almada, o Verdão também monitora a situação de John Arias, ex-Fluminense. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. E aí, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, a diretoria apresentou na tarde de hoje os 3 reforços que faltavam ser apresentados oficialmente, o centroavante Maranhão, o goleiro Matheus Claus e também o atacante Guilherme Cachoeira. Daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer todos os detalhes dessa apresentação desses jogadores. Pelo lado da Ponte Preta, uma notícia boa para a torcida ponte-pretana: 4 jogadores que assinaram um novo contrato de renovação com a Ponte Preta tiveram esses novos vínculos
publicados no BID da CBF e ficam à disposição do Marcelo Fernandes. Pacheco, Serginho, Elvis e Diego Tavares ficam, como eu disse, ficam à disposição do Marcelo Fernandes e devem ser titulares na partida de domingo contra o Corinthians. Batista. 17:11, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Santos está acertando uma venda muito boa. Do lateral esquerdo Souza, 19 anos de idade, cria da base santista, ele vai jogar no Tottenham da Inglaterra por 15 milhões de euros, ou seja, dá quase 100 milhões de reais. E o Nenê, meia de 44 anos, que estava no Juventude, acertou com o Botafogo da Paraíba, vai jogar a temporada 2026 com possibilidade de extensão para 2027. Ele tá com 44, faz 45 esse ano, pode jogar até os 46, Batista. São 17:12, está no ar Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Já eu vou destacar aqui como é que você fará para concorrer a 5 pares de ingressos para Guarani Primavera e também junto com os pares de ingressos panetones da Cacau Show. Aguarde um pouco mais e você saberá o que é que você precisa fazer. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas. E opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e você concorre a presentes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 16 minutos, hoje até às 19 horas e 30 minutos. Já vou dar a dica como é que você vai fazer para ganhar 5 pares de ingressos e também um panetone delicioso da Cacau Show. São 5 pares e 5 panetones. Cada ganhador leva um par de ingresso para Guarani Primavera e um panetone da Cacau Show. Então fique ligado, já você saberá o que é que você tem que fazer para ganhar esses pares de ingressos e também o panetone da Cacau Show, que é um panetone delicioso. Ele vem, o recheio dele é todo de chocolate. Para quem gosta de chocolate, realmente é um ótimo presente. E se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa, do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem a marca. Fortalece ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já está pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, Se tem sabor, tem Todeschini. Delicioso assim. Oi, bebê, fala que eu te escuto. Eu acabei de falar do mercado da bola e foi divulgado agora há pouco. Vou pedir pro Elton Grimaldi colocar, porque foi o personagem do dia hoje na tela da Band. Ele marcou 4 gols na goleada do Palmeiras ontem. E o que a Leila Pereira e o Palmeiras fizeram? Hoje à tarde ele foi lá assinar o primeiro contrato até 2029 profissional. Ou seja, o Palmeiras não perde tempo, né? Marcou 4, arrebentou com o jogo, 16 anos, o Eduardo Conceição, jogador da base do Palmeiras, né? Um jogador que é uma das principais joias hoje. Então ontem ele arrebentou, hoje o Palmeiras já levou lá, já assinou até o final de 2029 o primeiro contrato profissional dele para amarrar o cara, né?
O Palmeiras realmente faz um trabalho muito diferenciado. Não dá sopa pro azar. Menino surgiu hoje, realmente ele foi o personagem do dia no programa Os Donos da Bola na tela da Band. E o Tigrão até chamou a atenção pelo repertório de gols que ele apresentou, marcando, usando todos os fundamentos. Pé esquerdo, pé direito e também a cabeça. Ele é um jogador destro, mas também tem habilidade com a perna esquerda. Jogador grande, né? 1,80 m, 16 anos, tem 1,80 m. Ainda está em fase de crescimento. Então é uma joia e o Palmeiras trata as suas joias exatamente de maneira diferenciada. Já faz o contrato e assim já assegura que o Palmeiras não corre o risco de perder o jogador. A lei permite a profissionalização só a partir dos 16 anos. Deixa eu ver aqui a data de aniversário dele. Ele faz aniversário, deixa eu ver aqui, 16 anos, ele é de 2009, 7/12. Fez um mês passado, 16. Então, mês passado, né, ele completou 16 anos. Ou seja, já poderia assinar um contrato profissional. Parabéns a Leila e também ao departamento de futebol do time do Palmeiras, que não dá sopa pro azar, como eu disse. São 17h22, Gustavo Normanha. Fala, Batistão. Amanhã é 5-0 para o Guarani. Nem estou empolgado. Eu respeito Normanha. Você conhece futebol. Já tive alguns embates sobre futebol com o Gustavo Normanha. Mas esse time do Primavera é bom ficar com as barbas de molho. Em jogadores importantes, goleadores, como é o caso do Gabriel Poveda, que faz parte desse time, e também, né, repatriou aí o Paulo Baia. Paulo Baia, que surgiu no Primavera, passou pela Ponte. Acho que foi mal aproveitado na Ponte Preta. Ele marca gols, tem faro de gol, andou lá por Goiás, foi artilheiro do Campeonato Goiano pela equipe do Goiás e está aí no time do Primavera novamente. Então é bom ficar ligado, porque o jogo não é tão fácil assim. Batista, podemos dizer que o jogo entre Corinthians e Ponte é o jogo das faixas. A diretoria da Ponte poderia tratar com a diretoria do Corinthians e realizar aquela antiga cerimônia antes da partida, né? Só tem uma diferença, né? Embora o Corinthians tenha conquistado o título foi na Neoquímica Arena? Foi no Maracanã, né? Foi no Maracanã. Neoquímica Arena foi o Paulista, né? Campeonato Paulista. Campeonato Paulista foi na Neoquímica Arena. O título da Copa do Brasil foi no Maracanã. A Ponte não conseguiu dar a volta olímpica. O Corinthians, sim, recebeu a taça, as medalhas e deu a volta olímpica. Então o Corinthians já cumpriu a cerimônia dele. Quem não cumpriu foi a Ponte, porque a torcida invadiu o gramado. E aí o Marco Eberlin foi ao Rio de Janeiro no dia 8 de dezembro e recebeu a taça e as medalhas. E esta semana teve uma cerimônia no Salão Nobre do Estádio Majestoso, onde alguns jogadores que participaram do título receberam as medalhas. As outras serão encaminhadas, acredito eu, pelo Correio, né? O Correio estava de greve, parece que voltou.
não faliu ainda, né? Está quase falido, mas voltou de greve e está funcionando e provavelmente vai ser encaminhado aí via correio para os demais jogadores. Mas alguns jogadores receberam, a comissão técnica também, as medalhas e também o troféu foi apresentado nesta reunião, que aconteceu numa reunião do Conselho Deliberativo. E a Ponte aproveitou para fazer a entrega das medalhas e também da taça de campeã brasileira da Série C. Batista, boa tarde. Puxando o gancho do amigo, deveria trocar também a faixa do Transferban. Os dois estão com ele. Corinthians não mais, né? Corinthians pagou o Santos Laguna 33 milhões de reais e escapou do Transferban. E a Ponte, pelo que estamos deduzindo, porque ontem o Marcelo Fernandes deu aqui uma entrevista exclusiva e ele disse com todas as letras que os novos contratados estarão à disposição para o jogo de quarta-feira. Então, se os novos contratados estarão disponíveis, significa que a Ponte também quebrou o Transferban. Então, não só o Corinthians, mas também a Ponte Preta, né? Isso mesmo, Batista. O Marcelo Fernandes disse isso, como você bem falou, com todas as letras. Ele citou que o Marco Ebelin confirmou que o Transferban foi pago e só não caiu a tempo dessa primeira rodada por questões burocráticas. Daqui a pouquinho, durante o noticiário da Ponte Preta, a gente vai ouvir novamente esse trecho do técnico Marcelo Fernandes. São 17 horas e 27 minutos em Campinas. Atenção, você que é bugrino e quer assistir de graça Guarani e Primavera de Indaiatuba, preste atenção. Daqui 1 minuto eu vou dar a dica o que é que você tem que fazer para ganhar 5 pares de ingressos e mais um panetone da Cacau Show. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado, para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br para saber mais e transforme o sabor da sua vida. Vamos lá, Tigrão, ao vivo, mas coloque aí 1,5 palmo do microfone para não arrebentar os tímpanos. Para não arrebentar os tímpanos do Elton Grimaldi. E atenção, não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Hoje foi legal, hein? Hoje deu certinho. Aroma das Ervas. Chimichurri! Chimichurri! Aroma das Ervas da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas.
Ou se você é bugrino e quer assistir de graça o jogo Guarani e Primavera no estádio Brinco de Ouro e junto ganhar um par de ingressos e junto um panetone da Cacau Show. Não é sorteio. Atenção. Só participa se você puder buscar os ingressos hoje até às 19h30, que é o encerramento do programa. Se você puder buscar o ingresso até o final do programa, 19h30, participe. Se não, não participe, porque o ingresso ficará aqui na recepção e aí vai atrapalhar aquele que quer efetivamente assistir o jogo do Guarani. Então, atenção, hein? Não é sorteio. E a retirada é aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Você vai retirar hoje, somente hoje, até às 19h30. São os 5 primeiros que mandarem uma mensagem com o nome completo, o CPF e a mensagem "Eu quero ganhar". Só isso. Eu quero ganhar. Nome completo, CPF e a mensagem "Eu quero ganhar". Você vai mandar para o WhatsApp exclusivo para esse tipo de procedimento. É o 99166-0832. 99166-0832. Repito, somente se você puder vir buscar hoje até às 19h30. Chegar na portaria aqui da Bandeirantes e procurar pelo Gil Kleber. Gil Kleber é quem vai fazer a entrega diretamente nas suas mãos. 99166-0832. É um WhatsApp exclusivo para fazer a entrega dos ingressos e também do panetone da Cacau Show. 99166-0832. Participe. E é legal demais ter a sua participação, desde que você possa vir buscar hoje, somente hoje, até às 19h30. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável, diz aí, Tigrão. Opa, beleza, estamos aqui, problemaço de internet, lá na minha residência, mais 21 casas na mesma rua, cabeamento lá da operadora de internet, teve um problema seríssimo. Até peço aqui para os nossos amigos da Claro, já pedi um atendimento de emergência, quem estiver nos ouvindo aí, né? Foi pedido esse atendimento, não é na residência, é na rua, é no cabeamento, tá um offline geral e não é no bairro todo, é na rua, num pedaço, onde algum raio, alguma descarga elétrica ontem danificou lá o cabeamento ou coisa do tipo. Então, mas é um prazer estar aqui nos estúdios, eu normalmente faço do home studio, e estou aqui para dizer o seguinte, que no Fala Galera de hoje, né, então o pessoal da Claro que gosta aí da Bandeirantes, que gosta da gente, vamos dar uma olhadinha lá, pô, no Morada das Nascentes, Carlos Penteado Stevenson, número 700, e lá dentro, na rua Rio Paraná, tá todo mundo sem internet, eu tô sem internet, sem televisão, sem telefone fixo e sem absolutamente nada que dependa da internet. Então, por favor, quem estiver nos ouvindo, parece que tem um plantão aí 24 horas, são vários chamados, estou aqui reforçando no ar, porque hoje, para muito pouca gente, a internet é entretenimento ou fofoca.
para a esmagadora maioria, é um instrumento de trabalho, como é o meu caso. Né? Então vamos nos ajudar aí. Amanhã temos jogo às 18h30, temos jogo às 16h do domingo e a gente espera que tudo possa estar normalizado hoje ainda. Feito este registro, né? E esse apelo, quero ir para o Fala Galera aqui primeiro da Macaca. Qual o seu palpite para a partida? Ah não, esse é do Guarani. Para a partida de amanhã entre Guarani e Primavera. O Bugre é favorito para o duelo? É favorito, mas não esperem carne assada não, hein? O torcedor falou agora aí, 4-0, nem tô empolgado. Eu acho que o torcedor tem que falar mesmo. Tem que ter otimismo. Mas é jogo difícil. É o jogo equilibrado. O Breno tá dizendo aqui que já tem uma grande novidade. É grande ou pequeno? Depende do seu ponto de vista. É que cara mais criado, rapaz. Não era assim, você fica dando asa? É isso aí, ó. Bom, não é, o Guarani é favorito, mas é jogo equilibrado. O Guarani é ligeiramente favorito, sim. Mas o Primavera montou um belo time. Agora o Fala Galera aqui da Nega Véia. Com Pacheco, Serginho, Elvis e Diego Tavares à disposição. E com um Corinthians alternativo, você acredita que a Ponte pode surpreender e conquistar a vitória na Neoquímica Arena? Bom, as possibilidades da Ponte melhoraram bastante com esses 4 jogadores. Mas o Corinthians, ainda assim, eu já vi um esboço aí de time do Corinthians, ainda assim o Corinthians é favorito. Só que o favoritismo dele diminuiu. Se existiu uma chance da Ponte ganhar quando o favoritismo do Corinthians era maior do que é hoje, com a Ponte um pouco mais fortalecida, então, se ela já poderia ser a zebra, agora ela já pode ser de uma maneira um pouco mais enfática. Continua o favoritismo do Corinthians, mas ele diminuiu. E é um jogo que é uma verdadeira incógnita, né? A gente não sabe como é que vem os times fisicamente, como é que foi essa preparação, como é que a coisa realmente andou. Deu para, pelo menos, adquirir aí, no caso da Ponte, que ficou uns dias parada, 65%, 70% daquilo que os jogadores podem produzir fisicamente e tecnicamente. E o Corinthians também vai todo remendado. Só que ele joga em casa, um grande público a apoiá-lo, então ele é favorito. Mas é também um jogo que pode apresentar na prática, com a bola rolando, o tom do equilíbrio. Então, se tem o tom do equilíbrio, qualquer coisa pode acontecer, mas se eu tivesse que apostar simples, seco, eu apostaria no Corinthians. E gostaria muito de perder a aposta. Torço muito para que a Ponte carimbe a grande faixa de campeão da Copa do Brasil, agora, há dias atrás, em dezembro, do Sport Clube Corinthians Paulista. Mas melhorou muito o potencial da Ponte, com 4 jogadores importantes, titulares no time campeão da Série C. Elvis, considerado o melhor jogador do campeonato. Pacheco, muita regularidade do lado direito. O Serginho, que não foi titular, mas é um jogador de grande qualidade. E o Diego Tavares, que começou claudicante, eu diria, mas que depois afirmou. Depois foi muito útil e tomou conta da posição por uma das beiradas da Macaca, e ele normalmente gosta mais do lado direito. Então é isso, pode dar sim, mas é complicado. O Corinthians ainda tem o favoritismo. São 17h39, Ano Novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Sim, continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. Aniversariante ganha
o rodízio de pizza se tiver grupo acima de 10 pessoas. Chame o João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17h41, continue mandando para cá as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Este WhatsApp é para mensagem que vai para o ar, tá? Não é para os ingressos. Os ingressos você pode participar, mas é outro WhatsApp. Entendeu? Outro WhatsApp. Não é o mesmo WhatsApp para ingresso. Ingresso é outro WhatsApp. Para ingresso é 991660832. 991660832. Tá bom? Esse é um WhatsApp exclusivo para os ingressos. Não confunda, porque daí não tem como, aí não vai valer, né? São as 5 primeiras pessoas que mandarem a mensagem para esse WhatsApp que eu passei. 5 pares de ingressos e um panetone da Cacau Show para cada ganhador. Então serão 5 panetones e 5 pares de ingressos. 991660832. Somente nesse WhatsApp. É aí que você vai participar, tá bom? Mande, e é legal demais ter a sua participação, desde que você possa retirar hoje até às 19h30. Somente hoje. Não adianta vir aqui amanhã, porque os ingressos não estarão disponíveis na recepção da Band. Somente hoje, até às 19h30. Então participe, se você pode vir aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Já já eu vou divulgar o nome dos ganhadores. 17h43. Ponte hoje, né? Ponte Guarani ontem. Já tivemos ontem o Guarani, então começamos com a Ponte Preta. Pedro Piscinato e as quentinhas da macaca. Diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre os jogadores que tiveram os contratos renovados com a Ponte Preta, o Pacheco, o Serginho, o Elvis e também o Diego Tavares. Uma curiosidade, o Elvis renovou o contrato com a Ponte Preta até 2028. Ele chegou na Macaca em 2022, o último contrato dele se encerrou no dia 30 de novembro de 2025 e o Camisa 10 assina esse novo vínculo até 2028 aí, se cumprir esse contrato até o final, o Elvis vai para 7 temporadas com a camisa da Ponte Preta. O Pacheco, que renovou até dia 30 de novembro de 2026. Quem está acompanhando no YouTube pode ver aí a publicação do novo contrato do Elvis no bid da CBF, saiu hoje. O Pacheco, o Serginho e o Diego Tavares saíram ontem. O contrato do Pacheco, o novo contrato do lateral direito, é válido até novembro de 2026, até o final da Série B, assim como também o do Serginho, até o final da Série B de 2026. Mesmo caso também do Diego Tavares,
esses 3 jogadores aí, esse novo vínculo desses 3 jogadores vai até o final da Série B de 2026. Mas hoje saiu mais 3 nomes aí no bid da CBF, 3 atletas da Ponte Preta, casos curiosos. O Bruno Lopes teve uma prorrogação no tempo de contrato dele. O antigo contrato era válido até outubro de 2026 e renovou até maio de 2027. Mesmo caso também do Diogo Silva. O do Diogo Silva iria até março de 2026 e renovou até novembro de 2027. E um caso que vinha preocupando a torcida pontepretana, o caso do garoto Miguel. O contrato dele era até o início, até o final de janeiro, na verdade, até o dia 31 de janeiro de 2026. E o Miguel teve esse contrato estendido até o dia 30 de janeiro de 2029. Mais 3 anos aí de Miguel com vínculo com a Ponte Preta. Esses jogadores que assinaram a renovação ontem, na verdade assinaram a renovação no começo da semana, mas tiveram os novos contratos publicados no bid ontem, o Pacheco, o Tavares, o Serginho e o Elvis, eles ficam à disposição do Marcelo Fernandes, mas eles ficam à disposição por ser renovação. Os jogadores que foram contratados ainda não puderam ser inscritos e eu separei um trecho aqui do técnico Marcelo Fernandes, onde ele explica exatamente isso, que os novos reforços ainda não puderam ser inscritos, mas que o Eberlin confirmou, não só para o Marcelo, mas para todos que estavam lá no CT da Ponte Preta, que o Transferban já foi pago e que para a segunda rodada os 11 contratados vão ficar à disposição do Marcelo Fernandes. Isso aí é um assunto que a gente teve de voltar dia 2, né? E foi perguntado a respeito do Transferban e todos falaram que ele está regularizado aí por parte da direção e que a gente poderia contar com todos. Mas, infelizmente, por esses assuntos burocráticos, o próprio presidente Eberlin foi lá hoje de manhã e deixou claro que foram assuntos apenas burocráticos, que o Transferban foi pago. Foi assim que ele passou para nós hoje. E nós, agora, por esse jogo, não podemos contar com os contratados. Mas, para quarta-feira, sem dúvida alguma, todos estarão em campo. E aí, até pelo técnico Marcelo Fernandes não poder contar com esses 11 reforços, ele, em conjunto com a Departamento de Futebol da Ponte Preta, subiu 8 garotos que estavam representando a Ponte Preta na Copa São Paulo. Esses 8 garotos vão ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes e um deles, o zagueiro Diego Leão, vai ser titular ao lado do Simon. Vou passar a lista completa aqui dos 8 jogadores. É o Júlio, lateral direito, o Diego Leão, que eu citei agora, que é zagueiro, vai formar dupla de zaga com o Simon, além dele mais 2 zagueiros, o Pablo e o Gustavo Rabelo, e o Gabriel, lateral esquerdo, além do Juan, que é volante, o Nicolas Meia e o Caio Ganga, que é atacante. Então esses 8 atletas subiram aí da copinha para a equipe profissional e o Diego Leão será titular na partida de domingo contra o Corinthians. E eu separei até um trecho também, o Tigrão questionou sobre o Diego Leão, questionou o Marcelo Fernandes e vamos ver o que o técnico da Ponte Preta disse a respeito do zagueiro da Macaca. Posso dizer para vocês que tudo que acontece dentro da equipe da Ponte Preta é determinação nossa em conjunto com a minha comissão técnica. Isso é uma coisa imprescindível no meu trabalho. E os meninos subiram comigo já no ano passado, né? Na verdade, esse áudio é do Marcelo Fernandes falando justamente sobre os 8 garotos que subiram da copinha. E agora sim, a gente vai ouvir o Marcelo Fernandes falando sobre o Diego Leão. Tigrão, assim, é difícil você viajar na maionese, né? Não, o Diego, inclusive o Diego Leão treinou com a gente já esse ano. Ele já esteve com a gente, né? Não só ele, como os outros meninos. E você tocou num assunto importante a respeito da campanha da Copinha, né? 3 jogos e 3 vitórias, a gente tem acompanhado sim. E valorizar também o trabalho do Nenê Santana, né, meu? Que, um baita de um treinador, ele tá fazendo ganho em Copinha. E agora, até infelizmente, mas felizmente, temos esses jogadores que estão vindo para cá, para que a gente amanhã de manhã possa colocar o melhor possível para que a Ponte Preta faça um grande jogo domingo. E agora sim a gente vai escutar o Marcelo Fernandes falando sobre esses 8 garotos aí que subiram da Copinha
para o time profissional, ele falando que tudo que acontece no departamento de futebol da Ponte Preta, tudo que envolve o futebol da Ponte Preta, passa por ele e também pela comissão técnica. Posso dizer para vocês que tudo que acontece dentro da equipe da Ponte Preta é determinação nossa em conjunto com a minha comissão técnica. Isso é uma coisa imprescindível no meu trabalho. E os meninos subiram comigo já no ano passado, né? Todos, né? Teve o jogo do Londrina mesmo, que eu levei 9 pro jogo. E nesse jogo não vai ser diferente. São meninos que alguns ainda não treinaram comigo, mas a maioria sim. Então eles vão todos pros jogos, todos foram nós que escolhemos, para que a gente possa montar o elenco organizado e equilibrado para jogar nessa estreia de domingo. E aí, com o Diego Leão no time titular, uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Simon e Diego Leão na dupla de zaga e João Gabriel na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis. E no ataque, 3 atacantes, Bruno Lopes, Gé e Diego Tavares. Esse foi o time que o técnico Marcelo Fernandes treinou hoje no estádio Moisés Lucarelli. E falando do outro lado do confronto, do lado do Corinthians deve ter alguns desfalques, alguns jogadores aí, após o título da Copa do Brasil. A decisão aconteceu no dia 21 de dezembro, jogadores então retornaram à pré-temporada no início dessa semana, mas mesmo assim o técnico Marcelo Fernandes respeita muito a equipe do Corinthians e projeta esse duelo de domingo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Eu sei que a gente vai trabalhar em cima do que o Corinthians possa vir para enfrentar a gente. Então vamos trabalhar amanhã, né? Por causa de tudo que aconteceu, a gente vai amanhã organizar nossa equipe em cima daquilo que pode ser o provável Corinthians. E ele pode vir sem 10, sem 7, sem 5, é o Corinthians. E muitos jogadores esperam uma oportunidade dessa para poder mostrar para o seu treinador que tem condições de atuar na sua equipe. E na Ponte Preta não é diferente. Eu aprendi muito que a gente não pode lamentar aquilo que a gente perde, logicamente que a gente perde grandes jogadores, mas às vezes você, com a perda de um que você não espera, acaba achando uma solução, né? Então a gente está muito confiante nesse jogo, a gente vai muito forte para esse jogo, a gente vai jogar contra uma grande equipe que é o Corinthians, muito bem treinada por um treinador que eu tive o prazer de trabalhar com ele, que é o Dorival Júnior e toda a sua equipe. E a Ponte Preta vai forte para jogar contra uma grande equipe, independente de que se venha titular ou não. E para falar do Corinthians com mais propriedade, nosso contato nesse momento é com o Luiz Fabiani, repórter da Rádio Bandeirantes de São Paulo, setorista do Corinthians, e traz as últimas informações do timão. Alô Fabiani, como que vem o Corinthians? Alô Piscinato, um abraço pra você, pra todo mundo ligado no Esporte em Debate aqui da Rádio Bandeirantes. O Corinthians finaliza amanhã, no sábado, a preparação pro jogo contra a Ponte, abertura da temporada 2026, tentando largar bem no Campeonato Estadual e repetir a campanha de título de 2025. E a expectativa é de um Corinthians mudado, já que Memphis Depay e Ranieri não saíram da parte interna do CT durante o decorrer da semana. Além deles, Yuri Alberto e Martinez, que tiveram que resolver problemas envolvendo documentação, estão fora do jogo. Dá para acreditar num provável Corinthians, com Felipe Longo no gol, Mateuzinho na direita, Kaká, André Ramalho e Hugo do lado esquerdo, meio campo de Rian, Charles e André e um ataque de Dieguinho, Vitinho e Guinegão. Quem sabe Pedro Raul, que passou a última temporada cedido ao Ceará por empréstimo, não possa fazer sua reestreia pelo Clube Paulista. Expectativa boa, ingressos próximos do esgotamento e expectativa de um grande jogo do Corinthians na Neoquímica Arena. Valeu, Fabiane, obrigado pelas informações do Corinthians. Corinthians muito modificado também, um time quase que todo reserva. A Ponte Preta só não vai poder contar com os 11 reforços contratados para essa temporada, mas conseguiu a liberação dos jogadores que assinaram a renovação, como eu disse, o Pacheco, o Tavares, o Serginho e também o Elvis, ficam à disposição do Marcelo Fernandes, que deve mandar a campo o time num 4-3-3. Vou passar aqui novamente o provável time da Ponte Preta: Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Simon e Diego Leão, João Gabriel na esquerda, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis, e no ataque Bruno Lopes, Gé e Diego Tavares. Essa é a provável Ponte Preta para enfrentar o Corinthians domingo na Neoquímica Arena. E é claro, você confere todos os detalhes dessa partida aqui na Rádio Bandeirantes. Batista.
17 horas e 55 minutos. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. E descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h56. Vamos lá, Tigrão. A Ponte tem o Corinthians pela frente. Partida marcada para as 4 da tarde no domingo. Corinthians, nós observamos aí o boletim, né? Setorista do Guarani pela Rádio Bandeirantes. Setorista do Corinthians pela Rádio Bandeirantes, Luiz Fabiani. Corinthians vem bastante desfalcado. Um time remendado, praticamente irreconhecível. Isso facilita a tarefa da Ponte ou não? Em tese, sim. Em tese, sim. Uma coisa é você enfrentar o Corinthians com o Yuri Alberto, com o Memphis Depay, né? Com o Maicon, que inclusive já foi embora, com o Ramires, que é um cara que marca muito. Tem o time aí, Pepe? Tem. Então manda. Felipe Longo no gol, Mateuzinho... Sem o Hugo, né? Sem o Hugo. Acho que o único titular é o Mateuzinho na lateral direita. Mateuzinho, vamos lá. Dupla de zaga, Kaká e André Ramalho. E Hugo na lateral. Ramalho é titular também. E o Hugo na lateral esquerda. Reserva. Meio campo, Rian, Charles e André. 3 suplentes. No ataque, Dieguinho, que você citou hoje nos Donos da Bola. Liga esse moleque aí, presta atenção nele, canhoto. Vitinho e Guinegão ou Pedro Raul. Pedro Raul tá vindo lá do Ceará, é do Corinthians, foi reintegrado, um jogador perigoso no jogo aéreo, mas não tem a força física, não tem a qualidade do Yuri Alberto. Então é um time do Corinthians desfigurado, sim. É um time desfigurado, sim, era previsto, a gente já adiantava alguma coisa, não com esse nível de detalhe ontem. E eu vejo aí 3 titulares do Corinthians, eu acho que o André Ramalho, o Mateuzinho, acho que para por aí, 2 titulares. Então tá dentro daquela previsão que a gente fazia ontem numa informação recebida lá de São Paulo, de que o Corinthians teria de 8 a 9 desfalques. Vai ter inclusive o Hugo Souza. Eu acho esse goleiro inclusive fraco. Toda vez que eu vi ele jogar, ele não me transmitiu nenhum tipo de segurança. Então claro que em tese facilita. Agora todos esses caras aí também estão querendo um lugar ao sol, né? Todos eles estão querendo provar que tem utilidade, que querem um dia desfrutar da titularidade do Corinthians, que precisam crescer dentro da profissão, e o Corinthians vai meter correria para cima da Ponte. Mas não tem Ô Tigrão, por favor, só troca de microfone. Nesse aqui para que a gente possa. Aí, tá legal? Não, teria que ser naquele. Exatamente. Não, tudo bem, só troca aqui para o outro microfone, para que o ouvinte possa acompanhar a sua explanação. Agora tá tudo certo, tá tudo ok, diz aí, Tigrão. Bom, você me perguntou se facilita a vida da Ponte. Em tese, sim. É diferente você atuar contra um Esporte Clube Corinthians Paulista completo, né? É totalmente diferente. Um Corinthians que foi campeão da Copa do Brasil contra esse Corinthians aí com 9 suplentes. Veja que tem o Mateuzinho e o André Ramalho, que vinham jogando como titulares. Então, a Ponte pode aproveitar essa oportunidade. É uma pena
que não foi possível, né? Ali usa os jogadores contratados. Mas vai com um time equilibrado. Vai com um time equilibrado e se não sofrer um gol muito cedo, que desorganiza, que tira a tranquilidade do time e desorganiza taticamente, a Ponte tem tudo para endurecer, para valer esse jogo contra o Corinthians no domingo lá em São Paulo. São 18h03 em Campinas. Em 1 minuto vou divulgar os ganhadores dos ingressos para Guarani e Primavera. Partida marcada para amanhã às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Já pensou em ficar conectado dentro e fora de casa por um custo-benefício incrível? A Desktop Internet está sempre ao seu lado. Tem agora plano de celular. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Mais do que internet móvel. O plano de celular da Desktop tem ligações, o WhatsApp e o Waze para usar à vontade. E olha só que interessante. No app da Desktop você acompanha o consumo da sua franquia em tempo real. Então, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. É você no controle para sua conexão ir mais longe. Agora o mais legal, ganhe bônus fazendo a portabilidade do seu número. Tá esperando o quê? Assine já. Ligue 0800 100 0102 para assinar. Acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. São 18h05. Atenção para os ganhadores dos 5 pares de ingressos para Guarani Primavera. Os ganhadores vão levar um par de ingresso mais um panetone da Cacau Show. Davi Gabriel da Silva. Mandou direitinho aqui, né? O CPF e a frase quero ganhar. 2, Edivaldo Soares da Silva. Mandou direitinho o CPF e a frase quero ganhar. 3, Everson Monteiro Martins. Mandou o CPF e a frase quero ganhar. 4, William Campos Marialva. Mandou o CPF e a frase quero ganhar. E 5, Mauro Francisco Valiente Júnior. Mandou o CPF e mandou também a frase quero ganhar. Vou repetir os 5 ganhadores. Davi Gabriel da Silva, Edivaldo Soares da Silva, Everson Monteiro Martins, William Campos Marialva e Mauro Francisco Valiente Júnior. Tenha até às 19h30 de hoje para retirar aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. Chegando aqui, procure pelo porteiro e diga que veio retirar ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes para o jogo do Guarani. Tá bom? Então, traga um documento que contenha o seu CPF. Traga um documento que contenha o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador. Repito, os ganhadores: Davi Gabriel da Silva, Edivaldo Soares da Silva, Everson Monteiro, William Campos Marialva e Mauro Francisco Valiente Júnior. Cada um leva 2 ingressos, ou seja, um par
para Guarani Primavera e mais um panetone da Cacau Show. Panetone realmente delicioso. Então venha até 19h30, tá? Não adianta passar aqui na portaria da Band depois desse horário, porque ninguém terá possibilidade de fazer a entrega. E também não adianta passar amanhã, que é o dia do jogo. Repito, a entrega será feita somente hoje, até às 19h30. Muito obrigado para todos que participaram. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o último confronto entre Ponte e Corinthians foi há um ano, janeiro do ano passado, arredondando, né? Foi no dia 29 de janeiro de 2025, Campeonato Paulista, era a 5ª rodada e teve muita chuva nesse dia. Campinas, os de sempre, né? Avenida Anchieta, Barão de Jaguara, Orocimbo Maia, Princesa do Oeste, tudo alagado. E o majestoso, a água entrava pelo portão próximo à estátua de Moisés Lucarelli, à direita da estátua, e descia para os portões de entrada. Parecia uma cachoeira, os vestiários ficaram inundados, o gramado parecia uma piscina. Resumindo, o Corinthians não queria o jogo. Funcionários da Ponte com o tradicional rodinho para aliviar as poças d'água. Quase uma hora. O jogo marcado para 19h45 só começou às 20h28. A Ponte com Diogo Silva, Pacheco, depois Maguinho, Simon, depois o chileno Vicente Concha, que fez a sua estreia, Arthur e Danilo Barcelos, depois Bruno Lopes, Emerson, Léo Oliveira, Serginho, depois Everton Brito e Elvis, Gian Dias, depois Vitor Andrade e Darley, e o técnico Alberto Valentim. Olha, o Corinthians veio com uma equipe alternativa. De titular, somente o goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto, porque tinha pré-libertadores pela frente. O Corinthians com Hugo Souza, Léo Maná, o equatoriano Félix Torres, João Pedro e Hugo, depois o equatoriano Diego Palacios, Ranieri, o venezuelano José Martínez e Igor Coronaro, depois Charles, o paraguaio Romero, depois Rian, Thales Magno, depois Alex Santana e Yuri Alberto, depois o espanhol Héctor Hernández e o técnico, o argentino Ramon Dias. E o Corinthians venceu 1-0, gol do Thales Magno a 23 do segundo tempo. Público 8.896. E nessa partida, o lateral esquerdo Arthur completou 100 jogos com a camisa da Macaca. 29 de janeiro de 2025, há um ano, o último confronto entre ambos se deu timão. Foi no majestoso Ponte 0, Corinthians 1.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18 horas e 14 minutos em Campinas, Esporte em Debate até às 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimento, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa e contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Batista, hoje 3 jogadores foram apresentados oficialmente. Maranhão, atacante, Guilherme Cachoeira, que é meio atacante, e também o Matheus Klaus. 3 jogadores apresentados oficialmente no Guarani. A gente vai de início, aí tá as imagens, né? Estão as imagens, o Elton Grimaldi tá mostrando o Maranhão, o presidente Rômulo, também o Guilherme Cachoeira, os 3 jogadores apresentados. O Farney foi quem apresentou o Matheus, tá aí o Matheus Klaus, novo reforço do Guarani também, vem para ser goleiro reserva. Inicialmente, eu vou passar até aqui, né? O presidente Rômulo Amaro, ele deu um recado para a torcida do Guarani, tá chegando aí para você, Elton. É curtinho, recado para a torcida do Guarani, já esperando esse início de campeonato paulista, e a gente vai acompanhar o que disse o presidente Rômulo Amaro hoje durante a entrevista coletiva de preparação, de apresentação, né, dos jogadores. Vamos acompanhar. Então daqui a pouquinho vocês vão ouvir o Rômulo Amaro, presidente do Guarani, ele que falou, né, a respeito desse início de Campeonato Paulista, e só para reforçar, valor do ingresso, preços promocionais para o jogo deste sábado contra a equipe do Primavera, jogo marcado para 6h30 da tarde no Brinco. R$20 é o preço do tobogã, R$20 com a camisa do Guarani. Embaixo do tobogã, R$30 com a camisa do Guarani. O setor de entrada,
que é o anel de entrada do Guarani, cabeceira de entrada, R$10 com a camisa do Bugre. E a vitalícia, R$30 mais os 30 de entrada também com a camisa do Guarani. Vamos acompanhar o que disse o presidente Rômulo Amaro. Boa tarde, a nação bugrina. Hoje, um dia bem importante, próximo à estreia, de sábado, uma expectativa muito positiva. A gente espera que a torcida venha, participe e nos apoie para que a gente possa iniciar com o pé direito e com uma perspectiva muito positiva. Bom, tá aí a palavra do presidente Rômulo Amaro. E já, quem estava nos acompanhando agora há pouco, o Tigrão até comentou, eu falei, deve ter uma novidade aí e já eu vou comentar. Antes vamos ouvir o Maranhão e já eu vou falar dessa possível novidade. Vamos acompanhar o que disse o centroavante do Guarani apresentado hoje. Maranhão, seja bem-vindo ao Guarani, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque a expectativa da torcida é muito grande no seu futebol. Centroavante, que faz gols, que tem presença diária, e que você falasse um pouquinho também sobre como que foi a sua contusão e se para o jogo de terça-feira você já tem condições de ficar à disposição. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer ao presidente, ao Fagner, ao Elano e ao treinador Matheus pela oportunidade. E muito feliz, né, de estar aqui no Guarani. Fé em Deus, vou fazer um ano muito abençoado, como foi o ano de 2025, que seja esse ano de 2026. E a torcida pode esperar muito desempenho dentro de campo, muita força, de vontade. E com fé em Deus, muitos gols, né? Porque o centroavante precisa de muitos gols. E sobre minha lesão, foi no dia 23, que eu senti a posterior, no penúltimo amistoso, né? Que nós teve lá contra o Oeste. Senti um pouco de dor, mas já estou fazendo transição. E você falou de terça-feira, né? Mas querendo ou não, tem um jogo sábado, né? Amanhã tem um jogo importante. E eu estou treinando, estou fazendo transição. Não sei que eu vou pro jogo ou não, mas isso aí depende do professor Matheus e do núcleo de saúde, né? Que é do time. Vou esperar até amanhã para ver. Estou fazendo transição, vou fazer hoje mais tarde de novo no campo para ver que eu consigo ir pro jogo amanhã. E quem entrar vai ajudar o Guarani da melhor forma possível. Não só eu, não o Lucas, também tem o Kevin, que é um jogador de muita qualidade. É da base, mas está inserido no grupo, joga muito, sabe fazer gol, tem o caminho do gol. Nós estamos ali, nossa disputa é saudável, né? Quem tiver melhor pode jogar e quem jogar pode ter certeza que vai dar seu melhor dentro de campo para o Guarani, não para nós. Ô Maranhão, queria que você falasse um pouquinho das suas principais características e como você se sente melhor atuando ali como centroavante. Você fica mais na área, você gosta mais de sair um pouco também, fazer facão. E uma outra situação, do dia 23 para cá, você já conseguiu treinar com bola? O que está doendo é mais para correr, é mais para chutar? Eu sou um centroavante muito de área, né? Faço facão, também me movimento muito fora da área ali. Mas eu faço o que o professor pede, que ele pedir para ficar mais dentro da área, mais centralizado, eu fico mais centralizado. Pedir para mim sair mais, eu vou sair mais. E sobre minha lesão, eu já estou treinando já estou treinando junto com o grupo. Eu estou treinando fazendo parte com bola com ele, né? Mas estou fazendo separado, mas já estou treinando. Fazendo a transição, né? Que fala, a transição, já tenho mais de 7 dias fazendo transição. E sobre esse negócio de... Como foi mesmo sua pergunta, filho? Minha dor mais era para correr, né? Não para chutar, mas para dar sprint. Mas agora eu não estou sentindo dor nenhuma, graças a Deus. Já estou bem melhor, já estou 100%. E agora entregar na mão do professor Matheus aí para ver o que pode fazer pro jogo de amanhã. A história foi longa, hein? Vou contar aqui, vai demorar muito. Vou contar só um pedacinho dela. 2016 ou 2014, tempo de base, fui pro Sampaio Corrêa, né? Jogava pelo Sampaio Corrêa lá. Aí de lá subi pro profissional, que era o Lisca Doido, né? Que chamava Lisca Doido, Léo Candé, com os caras. E em 2016 eu larguei bola de mão. Falei que ia largar futebol, larguei futebol de mão. Aí fui trabalhar na fazenda, trabalhei na fazenda já, larguei futebol, trabalhei na fazenda. Até na minha carteira de trabalho tem lá, trabalhei. No que deu em outubro de 2016, o seu Evandro, sou muito grato a ele. Ele me ligou e falou, bora voltar a jogar. Eu peguei e voltei pro Sampaio, 2016, né, para jogar 2017. Consegui lá me destacar. Aí de lá comecei a ganhar o mundo aí. E através do seu Evandro e da minha mãe, né, da minha família que nunca fez eu desistir do meu futuro, que era ser jogador. E hoje eu tô aí, né, nesse mundão aí, graças a Deus. Bom, tá aí a palavra do Maranhão.
E qual seria a novidade? Até falei para o Tigrão, depende do ponto de vista, né? Seria uma bomba ou não. Ontem a gente falava com o Elano e ele estava até comentando sobre a possibilidade do Maranhão, né, jogar na terça-feira, né, ficar à disposição, por quê? Por conta do período de transição. Essa semana eu até trouxe imagens na tela da Band, aqui na Rádio Bandeirantes, do Maranhão, depois que ele fez o tratamento, e ele tá fazendo todo dia o tratamento no DM, aí ele sobe de tênis, troca o tênis, coloca a chuteira e vai para a segunda parte do treino de chuteira. Só que o que ele mesmo revelou, né? Eu falei para ele, ó, para terça-feira você vai estar bom? Ele falou, ó, para amanhã eu já devo estar bom. Ou seja, existe a possibilidade do Maranhão jogar amanhã. Eu não sei se como titular. Depois eu fui atrás da informação, até questionei algumas pessoas que me disseram o seguinte, olha, depende do treinador. Ele pode, inclusive, amanhã não só ficar no banco, como ele começar jogando. Existe a possibilidade. Ele vinha treinando como titular. Essa semana, ele mesmo citou que ele treinou durante toda a semana. Não forte com bola, mas ele estava treinando. E eu até questionei ele, olha, a sua dor é para chutar ou a sua dor é para correr? Ele disse, a dor é para correr, para o sprint. Essa é a dor do Maranhão. Agora, não sei se convém ele começar como titular e daí poder uma substituição garantida logo de cara, ou se ele fica no banco e entra no decorrer do jogo, porque o Luca, como disse o próprio Elano ontem, não está 100% e é uma substituição praticamente certa para o jogo contra a equipe do Primavera. Eu ainda acho que começa o Luca e o Maranhão aí, como uma boa novidade, fica no banco de reservas. E tem o Kevin também, até porque os dois centroavantes não estão 100%. E o Kevin, hoje que seria uma terceira opção, ele tá 100%. Mas a grande novidade seria o Maranhão à disposição do técnico Matheus Costa para esse jogo de amanhã. Quer comentar um pouquinho, Batista e Tigrão, antes, claro, de eu passar o resto do noticiário, passar também as outras entrevistas? O Maranhão que disse, né? Ele começou a carreira, foi revelado, aí ele parou, foi trabalhar na fazenda e tem até na carteira profissional dele. E depois que ele voltou e agora tá tentando dar a volta por cima e tá com 29 anos, é um centroavante. Ele não especificou, mas ele trabalhava lá na fazenda com plantação, principalmente. Ele tirava leite ou não? É possível que sim. Sabe como é que chama o cara que tira leite todo dia? Como? Tá saindo aí, Elton? Beleza, obrigado. Retireiro. Retireiro. Por que retireiro? Porque retira o leite. Né? Você já retirou leite, Breno? Não, né? Você é urbano, né? Você é urbano. Você é da cidade, não... Eu quero não gosto muito de sítio, ouvir o Tigrão, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local.
e também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. E hoje, amanhã e domingo tem o Liquida IGA em todas as lojas, descontos, ofertas especiais para você. Então, vá até o IGA nesse final de semana. Hoje, amanhã e domingo. Somente nesses 3 dias, ofertas espetaculares para você aproveitar. Hoje, amanhã e domingo no Liquida IGA. Ô, Tigrão, comentando aí o Guarani 18-28, diz aí, Tigrão. Bom, tá prontinho, né? O Guarani se preparou muito bem, fez boas contratações. Tem agora essa possibilidade aí de uma mudança de última hora no comando de ataque, mas eu acho que vai o Luca também. Tô com o Breno nesse quesito. Eu acho que o Guarani vai ter grandes possibilidades de estrear bem, mas eu chamo a atenção aquilo que a gente vem dizendo aí nos últimos dias, né? O Primavera também montou um belo time. Tem um esboço do Primavera aí, Breno? Tiver, manda pra nós aí, até pro nosso ouvinte saber. Mas olha, Poveda, né? Rafael Poveda, revelado pelo Guarani. Mas já muito experiente, já rodado aí em grandes equipes, disputando predominantemente Série B de Campeonato Brasileiro, por onde vai marca gol, né? Pode falar pra você mesmo. Tigrão. Então, o Paulo Baia, que voltou agora, né? Paulo Baia, que apareceu pro futebol aqui no interior do estado de São Paulo pelo próprio Primavera, aí foi pra Ponte, aí rodou aí por algumas equipes, teve no Fluminense, né? Antes no Goiás, fazendo grande sucesso, por isso que foi pro Fluminense. Esse cara tá de volta em Indaiatuba, um cara que sabe fazer gol, que arranca, que chuta bem de fora da área. Fala, Pedrinho. Antes do Pedro Piscinato, só anunciar aqui uma novidade no portal carlosbatista.com.br, estreando hoje todos os jogos antes de cada jogo. Você vai acompanhar no portal as escalações, o histórico e a transmissão. Quem é que vai transmitir o jogo? Na televisão, né? Estou falando com relação à televisão. A rádio, evidentemente, que é a Rádio Bandeirantes. Então, escalações prováveis, histórico do jogo e também a transmissão. Quadro inaugurado a partir de hoje e vai, assim, ser durante todo o período em todos os campeonatos que os dois times de Campinas estiverem disputando. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Série C para o Guarani e Série B para a Ponte Preta. Então, se quiser saber, né, os times prováveis, é só entrar no portal carlosbatista.com.br. Provável Primavera do técnico Rafael Marques. Vitor Hugo no gol. Kevin, aquele mesmo, com passagens por Guarani e Ponte Preta na lateral direita. Dupla de zaga, Afonso e Líger. E na lateral esquerda, Brian. Na lateral esquerda, Brian. Brian jogou na Ponte também, hein? Se for o mesmo jogador que eu tô pensando, jogou na Ponte também, lateral esquerdo de força. Meio campo, Yuri Lima, ex-Mirassol, Júnior Caissara e Luan Renatinho ou Luan Martins. Um desses dois devem armar aí o time do Primavera. E no ataque, Paulo Baia, que o Tigrão citou, Lucas Douglas e o artilheiro matador Gabriel Poveda. Bom time. Esse Yuri Martins é aquele que era... Luan Martins. Não, o Yuri no meio campo, um dos Yuri volantes. Lima. Lima, perdão. É o ex da Isa. Da Isa. É ex, né? Separou, voltou, já separou de novo. Volta, separa, casa, assim. E eu não caso. Tinha um quadro do Jô Soares, genial. Então, esse cara é bom jogador, grandão, né? Meio campista, volante, chega à frente. Bom time do Primavera. E aí, o Guarani, se mudar de Luca para Maranhão ou para Kelvin, não muda nada. É apenas uma opção do treinador que vai ver quem é que tá rendendo mais nos treinamentos. Eu estou cravando, junto com o Breno, essa daí, Luca. Mas
não vou me surpreender com algum outro tipo de escolha. Porém, entendo que, apesar da qualidade do time do Primavera, da seriedade, do profissionalismo que tem lá, não é à toa que o Primavera está disputando pela primeira vez em 99 anos de existência o Campeonato de Elite do Futebol de São Paulo, né? Não é à toa, então a gente tem que respeitar muito, que ninguém imagine na torcida do Guarani e nem no time do Guarani que vai ser carne assada, que chega lá e já tá tudo certo e vai ganhar do jeito que bem entender. Não é assim, não. O jogo é no pau, o jogo é duríssimo. O time do Primavera tá muito bem estruturado, mas ainda assim, por ser no Brinco, a maior parte, deveremos ter torcida do Primavera, claro, mas a esmagadora maioria torcendo pelo Guarani, uma atmosfera muito favorável. Eu acho que o Guarani, antes da bola rolar, tem que ser considerado, mesmo que de forma ligeira, favorito. Agora, quando a bola começar a rolar é que a gente vai pontuar, e eu convido a todos para que acompanhem a nossa transmissão amanhã. A hora que a bola rola é que a verdade aparece. Então, antes, falei sobre isso aqui mesmo nesse estúdio ontem. Existe o jogo comentado, que é o que eu estou fazendo agora, e existe o tal do jogo jogado. E o jogo jogado, às vezes, ele contraria completamente o jogo comentado. Mas ele contraria completamente. Aquilo que é indiscutível antes da bola rolar, às vezes muda radicalmente na prática com relação àquilo que a teoria projetava. Então, eu estou projetando um jogo duro para as duas equipes, um jogo muito equilibrado e com ligeiro favoritismo para o Guarani, e confesso, uma expectativa muito grande para ver os dois times. Os dois times sofreram grande reformulação, tanto o Guarani quanto o Primavera, e é o tipo do jogo que é uma delícia da gente analisar, porque tem muita novidade de ambos os lados. E é uma estreia. Como toda estreia, ela é mais nervosa, os times ainda não estão no apogeu da forma física, no ápice da forma física, mas eu ainda assim, 18h30, não vai estar a lua tão incandescente como nós tivemos hoje, por exemplo, em Campinas, e eu acredito num bom jogo de bola. E a minha expectativa, sem dúvida nenhuma, é em torno disso que eu acabei de dizer, de equilíbrio, de dificuldade, de jogo no pau, e o Guarani é favorito antes da bola rolar, mas não vai ganhar na camisa, não. Não vai ganhar no tamanho do estádio, não. Não vai ganhar com a torcida, não. Vai ter que jogar muita bola para dobrar esses meninos aí do Primavera. A gente fala muito do elenco do Guarani, eu vou passar o elenco inteirinho. O Pedro passou o provável time do Primavera, eu vou passar o elenco inteirinho, até porque jogadores podem entrar durante o jogo amanhã do Primavera. Então o Primavera tem no elenco hoje o Vitor Hugo, goleiro, os goleiros, os quatro, né? Vitor Hugo, de 25 anos, que está retornando. A contratação que é o Demisson, de 36, o Levi, de 24 anos, e o Vitor Guilherme, de 19. Tem os zagueiros Afonso, de 31 anos, Renato Vischi, de 27, que está retornando, contratou o Liger, de 37, e tem o Gabriel Tobias, de 20 anos. Os laterais do Primavera, Thales Olesques, de 31 anos, contratação, o Kevin, de 28 anos, que está retornando, o João Vitor, de 23 anos, e o Brian, de 27. Os meio-campistas do Primavera, Yuri Lima, de 31 anos, que é contratação, Bruno Lima, de 33 anos, o Júnior Caissara, de 36, o Paulinho, de 32 anos, o Luan Martins, que tá voltando com 26 anos, o Samuel Andrade, que também tá voltando, 25 anos, o Richard, de 36 anos, o Renatinho, de 33 e o Matheus Anjos, de 27. Olha lá ele. E os atacantes, o Wellington, de 25 anos, que é contratação, o Paulo Baia, que tá retornando, de 26, Cauã Cunha, de 19, Luiz Fernando, 26 anos, retorno também, Brunão, 27 anos, Josiel, 26 anos, Lucas Douglas, 31 anos, contratação, Léo Passos, 26 anos, voltando ao time, Gabriel Poveda, 27 anos, que é contratação, Neto, 21 anos, também contratação, e o Vinícius, de 20 anos de idade, Tigrão.
É, bom elenco, é por isso que eu disse. Ô, Tigrão, eu já sigo com você, a gente vai continuar falando do Guarani, mas tem um intervalo que vai tem lá. que entrar agora, voltamos já. Manda! Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes, focalizando a Copa São Paulo. A Ponte ontem, em patrocínio paulista, venceu Ponte 2, Real de Roraima 1. A Ponte ganhou os 3 jogos, então ela aguarda o seu adversário. Vai ser Cruzeiro ou Francana, que jogam logo mais às 21h30. Então a Ponte só vai conhecer o seu adversário por volta de 23h30. O Guarani joga daqui a pouquinho, 18h45, lá em Assis, contra o Naviraense do Mato Grosso do Sul. O jogo de fundo, 21 horas, é Assistense e Atlético. A situação nesse momento tem, em primeiro, o Atlético com 6, em segundo, o Guarani com 3, em terceiro, Assistense com 3, em quarto, o Naviraense nenhum ponto. Então, se o Guarani vencer, e se no jogo de fundo o Assistense vencer aí o Atlético, aí os 3 vão terminar com 6 pontos. O Atlético, o Guarani e o Assistense. Mais 2 se classificam. Aí vai depender do saldo. Lembrando que o grupo do Guarani cruza com o grupo do Corinthians na próxima fase. E finalmente vai começar o Paulistão. Amanhã, 15 horas, o jogo de abertura, São Bernardo e Capivariano. Às 16 horas na Vila tem Santos e Novo Horizontino. Às 18h30 no Brinco, Guarani Primavera. 20h30 Canindé, Portuguesa e Palmeiras. Ficando para domingo, 16 horas, Neoquímica, Corinthians e Ponte. Às 17h em Rio Claro, Velo Clube Botafogo. 18h15 em Bauru, Noroeste e Bragantino. 20h30 em Mirassol e São Paulo. Olha, vai começar hoje o Paulista da Série A2. Logo mais 20 horas em Osasco, Osasco Sporting e Ferroviária. Esse Osasco Sporting ficou no lugar aí do Oeste. Amanhã, 18 horas lá em Votuporanga, Votuporanguense e Água Santa. 18 horas em Presidente Prudente, Grêmio Prudente e Ituano. 19 horas em Sertãozinho e Taubaté. Domingo, são 4 jogos, começando às 10 horas. Em Sorocaba, São Bento e 15 de Piracicaba. Em Monte Azul Paulista, Monte Azul Inter de Limeira. 10 horas na Rua Javari, na famosa Rua Javari, Juventus e Santo André.
e às 10 horas do domingo também em Lins, Linense e São José. E principais estaduais pelo Brasil, começando também no Carioca, domingo vai ter um jogo antecipado da quinta rodada, 18 horas Flamengo e Portuguesa Carioca. No Campeonato Mineiro, amanhã 16h30 no Independência tem Cruzeiro e Pouso Alegre. Domingo, 16 horas, Arena MRV, Atlético e Betim. Campeonato Gaúcho, amanhã, 21 horas, Avenida e Grêmio. E domingo, 18 horas, Inter e Novo Hamburgo. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 44 minutos até as 19h30. Muita informação, opinião e debate. Vamos falar de um assunto delicioso. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Bom, vamos lá, Tigrão, falando do Guarani Bugre, que estreia no Campeonato Paulista amanhã, às 18h30, com a narração aqui na Rádio Bandeirantes de Roger Williams. E aí até me perguntaram, né, a Band TV aberta vai transmitir o jogo do Guarani? Não, não vai. Não tem os direitos. TV aberta, quem tem os direitos do Campeonato Paulista é a TV Record. E aí, Tigrão, falando do Guarani, diz aí, Tigrão. Bom, só concluindo então o raciocínio, os dois times contrataram bastante, tem muitas novidades, a expectativa é muito grande em torno da produção de ambos. Claro que toda a estreia
ela reserva um grau de dificuldade maior, a ansiedade, nervosismo, o próprio preparo físico dos jogadores depois de um período aí de inatividade com uma pré-temporada curta. E eu acho que pela atmosfera do jogo, pelo fato do Guarani jogar dentro dos seus domínios, a atmosfera, eu estou falando da torcida, né, dessa moldura toda favorável, apesar de que deveremos ter também torcedores do Primavera, mas evidentemente que num número muito menor, que antes da bola rolar o Guarani, pelos investimentos que fez, pelas contratações que fez, pelos ajustes de correção que fez no elenco que disputou a Série C, que ele se fortaleceu muito e pode teoricamente ser considerado como favorito, mas é jogo duro. Que ninguém espere moleza não. Porque o Primavera é principiante, está debutando na Série A. Não, o Primavera se preparou muito profissionalmente para fazer bonito, para entrar e realmente apenas fazer uma... Não para apenas fazer uma participação, né, de coadjuvante, e não apenas para fazer uma participação para marcar na sua história que nos seus 99 anos de existência, ele pela primeira vez disputou uma Série A1, uma divisão de elite do futebol de São Paulo. Não. Primavera está entrando para ser protagonista, para dar trabalho, para jogar de igual para igual com todo mundo. E lógico, fora de casa, uma estreia, o peso, o nervosismo, a questão das pernas pesadas às vezes pode atrapalhar, mas aí atrapalha os dois. E antes da bola rolar tem então, como eu disse agora há pouco, esse favoritismo ligeiro do Guarani. Com a bola rolando, tudo pode mudar, e é por isso que eu convido a todos para que estejam com a gente amanhã na grande transmissão da Rádio Bandeirantes, que aí já no movimento da bola, aí já no jogo jogado e não no jogo comentado, como eu estou fazendo agora, a gente vai pontuando riqueza e com riqueza de detalhes e pormenores para o amigo ouvinte da Bandeirantes. Ouvinte está perguntando, é o Eduardo Cury de Souza. O Breno pode responder. Boa tarde, Batista, sou seu fã. Amanhã terá bilheteria no Brinco. E aí, bebê? Terá bilheteria normalmente, Batista. Ingressos à disposição para os torcedores, terá bilheteria normalmente. Só não sei a partir de que horas, mas posso confirmar. E começou o jogo da Copinha. Antes da gente ouvir os outros dois apresentados, começou o jogo da Copinha, já está com 5 minutos. Guarani na Viraiense, o time está jogando com o Ian, o Pim na direita, o Matheus Póvoa, capitão do time, zagueiro, muito bom zagueiro, aliás. O Nicolas também como zagueiro, o Vitor Gabriel na esquerda. No meio campo, William, Mineiro e também o Arthur. Tem o Andrei, o Guilherme Batista e o Michael. São esses os jogadores que estão em campo precisando de uma vitória para avançarem à próxima fase da Copinha. Vamos ouvir o Cachoeira, que é um meio atacante que foi apresentado hoje. Vamos acompanhar. Cachoeira, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas principais características, até porque quando você foi contratado, né, até em conversa com o Farney, ele falou que você era um jogador que arrastava mais a bola, um meio atacante que vinha mais de trás, com características um pouco diferentes do que o elenco tinha e do que o elenco precisa também para dar alternativa para o treinador. Na prática, o que você pode falar das suas características, de como você atua e já atuou em outros clubes também? Bom, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar representando um time do tamanho do Guarani, agradecer toda a diretoria, toda a comissão técnica pela confiança no meu trabalho. E sobre as minhas características, eu acho que tive toda a minha base em Cotia, né, no São Paulo, então lá a gente é muito acostumado a se acostumar em várias posições. Acabei, nesses últimos 2 anos e meio de profissional, acabei jogando mais extrema pelo lado esquerdo, mas sempre tive isso inserido na minha parte técnica, mental, de jogar em outras posições. Então eu acho que pela inteligência tática que o São Paulo me deu, eu consigo jogar como meia, consigo jogar como extremo, tanto pela esquerda, tanto pela direita, até de falso 9 já consegui jogar. Então eu acho que isso agrega muito para
sistema estratégico do Matheus durante as partidas. Então, acho que essa facilidade de jogar nas posições da frente ali me dá um pouco mais de conforto caso o Matheus queira me tirar da esquerda. E me sinto confortável ali em qualquer uma das posições. Bom, eu acho que para o meu desenvolvimento técnico, o meu desenvolvimento humano, acho que o São Paulo foi o que me moldou hoje para o mundo do futebol, né? Eu acho que é uma base muito rica em desenvolvimento de atletas. Eu acho que grande parte da parte mental, com acompanhamento de psicólogo, da parte técnica, com todo um staff ajudando a gente ali, não só nos treinamentos, mas em contraturno de treino a gente fazia estudos táticos, a gente tinha um acompanhamento geral de todos os fatores, e isso influencia muito, né? Porque eu sou um cara que sempre tentei absorver o máximo das pessoas que eu tenho ao meu lado, e isso tem feito com que eu tenha gerado experiência durante a base e agora principalmente no profissional, em que é um jogo totalmente diferente. Mas essa minha passagem pelo São Paulo, eu sou muito grato. Eu acho que me tornou o atleta que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, assim como os quase 2 anos que eu passei no Vasco também aprendi muito com o pessoal de lá. Claro que a estrutura não é a mesma de Cotia, mas a gente sempre tenta absorver o máximo que a gente pode das pessoas que querem nos ver bem, que querem nos ensinar. Ô Cachoeira, como que você vê essa mescla que o Guarani fez para montar o elenco de jogadores mais jovens como você e outros, jogadores mais experientes como o Maranhão, o Luca e outros também? Como que você vê essa mescla e também a possibilidade, já que o Campeonato Paulista é um jogo atrás do outro, de já, mesmo não sendo titular logo de cara, mas já poder entrar nos jogos e ganhar a confiança do Matheus nessas próximas partidas? Bom, eu acho que, assim como o Maranhão falou, né, a presença do pessoal mais experiente, como o Ralf, como o próprio Maranhão, o Farias, o Luca, como eu disse, eu sou um cara que eu gosto de absorver o máximo desses caras. Eles venceram, como continuam vencendo na vida, e eu acho que se a gente puder, não só eu, como os mais novos, eu falo muito isso pro Kevin, falo muito isso pro Lucas, que estava treinando com a gente. Cara, cola nesses caras e absorve o melhor deles, porque eles venceram tudo que eles conquistaram, eles venceram. Ralf, há anos atrás, estava ganhando um Mundial no Japão. E a gente que está começando agora, é um prazer dividir vestiário com esses caras. E a gente poder absorver o máximo, a gente vê o quanto o pessoal mais experiente, que já venceu mais, o quanto eles trabalham, o quanto eles se dedicam, o quanto eles se cuidam fora de campo. É um espelho para nós mais novos, e dividir o campo com eles é um prazer. E sobre o Campeonato Paulista, também sobre toda a nossa temporada, né? É uma temporada com muitos jogos. Eu acho que o Guarani fez certíssimo em fortalecer não os 11 titulares, mas fortalecer um elenco todo. Porque quando trocar uma peça por outra é pra gente manter o nível ou elevar. Aí a escolha do Matheus dos 11 iniciais é com o Matheus, mas a gente tem que entregar o nosso melhor para quando tiver a oportunidade, estar preparado e entregar o melhor sempre pro Guarani. Bom, agora a gente vai ouvir a palavra do goleiro Matheus Klaus, também apresentado hoje. Matheus, seja bem-vindo ao Guarani. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre 2025, que você não jogou. Eu sei que você teve problemas particulares, mas como que foi para você? E nos últimos anos, você atuou pouco. Mas como que você pretende recuperar esse tempo aqui no Guarani? E também sobre a situação de goleiro, porque não só nesse último ano 2025, mas o Guarani há muito tempo vem sem goleiros de confiança. E agora chegando 2, você e o Kaique França, a torcida deposita muita confiança em vocês dois, né? Boa tarde a todos. Fico feliz que essa seja a primeira pergunta. É um tema que eu preciso falar uma vez e resolver, né, de uma vez por todas. Então, encerrou o Campeonato Brasileiro, né, a gente estava com algumas coisas, tinha feito partidas boas pelo Juventude. Algumas coisas, né, estavam para acontecer, só que aí o tempo foi passando, iniciou os estaduais e a gente continuou analisando as coisas. Dentre isso, teve o processo da gravidez da Júlia, né, minha esposa, e teve um pouco de complicação no início, né, foi uma gravidez um pouco complicada, e eu como pai, né, de primeira viagem, primeiro filho, quis ser esse pilar central para ela, quis estar nesse momento junto, né, e depois do nascimento dele
também, né, o primeiro mesinho dele teve que ir para UTI, né, teve algumas complicações, mas hoje, graças a Deus, está muito bem, né. A gente não quer colocar as coisas na mão de ninguém, né. Eu acho que acreditar em Deus, eu acho que foi um plano também, foi opção minha também, como falei, tá junto da minha família, só meu empresário, minha família, né, as pessoas que estavam perto sabem a importância que foi eu estar junto nesse momento também. Não me arrependo de nada. Aproveitei esse tempo também para melhorar algumas coisas que estavam em haver também na minha carreira, a questão da melhora física também. Tinha um profissional lá, né, aproveitar o momento também, né, e agradecer ele, o Jonas Hoff. É um cara que trabalhou comigo, além de um amigo, ele fez um trabalho excelente, então eu me sinto preparado. Tô feliz, cara, tô motivado pra caramba, essa fome de trabalhar. O cara que é jogador, que vive essa vida, eu acho que ele vive isso, né, e me fez falta, muita falta, né, só que, como eu falei, né, era um momento particular, de cunho familiar mesmo, então, nesse momento eu tô focado aqui, vim pra cá pra ajudar, pra contribuir, né, todo mundo me conhece aqui, sabe do meu potencial também e com certeza eu venho pra agregar. A posição do goleiro, falando de substituições, ela é um pouco ingrata, porque só joga um, né? E como você mencionou, não tem muita rotatividade. A questão de confiança, né? Isso tanto para o atleta quanto para treinadores, equipe, enfim, né? É uma posição que não costuma mudar tanto. Porém, nos clubes que eu estive, Bahia, Juventude, né? Também o nível estava bastante alto, né? A gente está falando da Série A do Brasileiro, então são profissionais também qualificados que estavam disputando a posição. E, cara, naquele momento ali, a gente trabalha para poder jogar, para estar pronto, surgindo a oportunidade ou não. E quando aparece, às vezes, você está 1, 2, 3 meses sem jogar e você tem que fazer um jogo contra uma equipe top do Brasil. E, enfim, tem que dar resultado, né? Então, essa é a vida do goleiro, cara. Ô, Matheus, ainda em cima dessa situação, né, de precisar de ritmo de jogo, até o Kaique teve aqui essa semana, ele falou que até para ele voltar, ele que jogou agora, mais uns 3, 4 jogos para pegar o ritmo de jogo. E como que funciona para você, que vai ser hoje o reserva imediato dele? Você acha que em treinamentos coletivos, esse tipo de situação, porque você volta a treinar com um grupo profissional, você acha que nesse tipo de situação você já consegue readquirir o seu ritmo? Eu queria que você falasse um pouquinho das técnicas também, até porque a gente percebe, eu assistindo poucos treinamentos, né, em relação ao goleiro, a gente vê que você tem uma técnica mais apurada, você hoje é o goleiro mais alto do Guarani, de 1,94 m, e a gente percebe, né, o goleiro pega a bola, o goleiro não solta. Em muitos treinamentos a gente já viu outros goleiros, olha, não tem tanta segurança como você. Em poucos treinamentos eu pude ver isso. Sim. É o trabalho, é a confiança, né? Isso foi construído durante os anos. Assim, o que eu posso falar da situação anterior, nessa questão de um ano também? Podia falar, saindo uma notícia, o Klaus está um ano sem jogar. Hoje o Klaus já está empregado, está num clube, treinou. Então o Klaus está o quê? Está 24 horas sem um treino, por exemplo. Então acho que não tem isso. Hoje a gente está confiante, motivado, tô treinando, já vinha treinando também, né? Podia não ser oficialmente no clube, né? Mas também tinha um preparador de goleiro, né, que fazia específicos. Então, cara, agora é focar no trabalho, motivado imensamente, né, para trabalhar, para conquistar, para poder jogar, respeitar meus companheiros, sim, né? O Kaique, o Fred, quem estiver aqui, né? Mas é óbvio, né, que eu também vim com ambições, né, na minha carreira. Então, a gente sempre quer jogar. Bom, tá aí a palavra do goleiro Matheus Klaus, ouvimos as duas na sequência, né? O Guilherme Cachoeira. Eu acho que muito em breve ele vai começar a entrar nos jogos, porque ele é um meio atacante que tem uma característica diferente. O Tigrão pode até falar o que o Farney quis dizer, porque ele é um meio atacante que arrasta a bola, segundo o Farney. É um meio atacante, não é um articulador, né? Mas é um meio atacante que vai com a bola, chega com a bola na linha de fundo, com os atacantes. Então ele tem uma característica que outros jogadores do Guarani não têm. E o Matheus, né, ele até citou aí o problema familiar envolvendo a esposa, que ele definiu abandonar tudo em 2025 para cuidar da esposa, né? E ele é um cara que parece, pelo menos nos treinos que eu vi, de muita qualidade.
tanto ele junto com o outro goleiro, tem pênalti pro Guarani agora. Já saiu o primeiro gol, né? Primeiro gol do Mineiro de fora da área, um golaço de fora da área do Mineiro, que foi agora há pouco. E agora pênalti pro Guarani, foi em cima do camisa 20 do Guarani, o Arthur. Pênalti, o Guarani pode fazer 2-0. Você lembra desse Arthur na Taça São Paulo passada? Ele não era titular, mas toda vez que ele entrava ele fazia gol ou dava assistência. Toda vez. E agora, nesse campeonato, ele também, na última partida, ele entrou, não começou a partida e fez gol. E tá Quem vai bater é o Guilherme Batista. Pode narrar, Tigrão. Guilherme Batista? Não, mudou agora. Agora mudou, deixou pro Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, canhoto. Atenção. Não, deixa que eu narro, pô. Então vai. Eu vou narrar, vai. Narra aí, vai. Você nunca narrou nada mesmo? Quem é o adversário? Naviraense. Ô, tá ligadão, hein? Naviraense. Tá ligadão, hein, Batista? É pênalti pro Guarani. Quem vai bater? Vitor Gabriel. Vitor Gabriel partiu, pé canhoto, bateu, é gol! Gol do Bugre! Vitor Gabriel! Cobrando o pênalti, partiu firme, enfiou o pé canhoto, a bola bateu no fundo do gol e fez chorar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Vitor Gabriel, Vitor Gabriel, Vitor Gabriel, Vitor Gabriel, é ele, o autor do gol, abriu o placar, aliás, segundo gol do Guarani, 2-0 no Naviraense, e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. O detalhe pra qualidade, né, do Vitor Gabriel, ele que pegou a bola de perna esquerda, escolheu o canto esquerdo do goleiro do Naviraense, que nada pôde fazer, amplia. Guarani 2, Naviraense 0, e o primeiro gol foi um golaço do Mineiro, de fora da área, no ângulo esquerdo também, um golaço. O Guarani domina o jogo já com 20 minutos do primeiro tempo. A diferença dos dois times, ela é tão grande, mas tão absurda, tecnicamente. O Guarani tá tão à vontade no jogo, que ele tá ganhando por 2-0 a 20 do primeiro tempo, mas já criou 4, 5 oportunidades. O goleiro já fez 2 grandes defesas. Posso me arriscar com uma aqui, CB? Vai. Posso até colocar o pescoço na guilhotina, porque daqui a pouco o técnico do Guarani vê que não tá correndo riscos, aí troca todo mundo e muda o panorama da partida. Mas, continuando aí, pelo que a gente viu até agora, é para mais de 5 gols de diferença a vitória que o Guarani vai conquistar nessa partida. Guarani completo, né? Só tá sem o Kevin, que foi embora. Só sem o Kevin. E quem que tá jogando no lugar do Kevin? Tá jogando... Deixa eu comparar aqui com o último. Esse Maicon não é o... É o Michael. É o Maicon que é Michael. É o Maicon que já jogou no time principal? É o Maicon, é ele mesmo. Oh, impressionante, hein? É ele. O Maicon perdeu a posição pro Kevin. E o Maicon já jogou no time principal do Guarani. Você quer ver o Naviraense queimar a língua do pobre do Tigrão? Nome ruim pra falar também, hein? Naviraense. Naviraense. É o seguinte, tem uma falta perigosíssima agora. O goleiro é bom, né, Breno? O goleiro é bom, é o Ian. Rian, né? Ian. Não, Rian. Ele vai quebrar o galho do Tigrão e vai fazer uma grande defesa, mas é falta perigosa. E o Guarani teve um jogador amarelado. Bom, a gente tá tocando o programa e também acompanhando a Taça São Paulo. Você quer que eu termine só pra você completar, Tigrão? Você quer terminar, você termina, Breno. Você que manda. Do time que eu tava falando, saiu o pênalti. Então fala do time, por favor. Então, e o Matheus, qual que é o detalhe, né? O bateu por cima, viu? O Matheus, goleiro, que ficou um ano parado por conta da questão familiar... Eu observando os treinamentos, do que pode ser observado, eu sempre procuro ficar ali fazendo imagem dos goleiros e observando.
as bolas nas mãos do Kaique França e desse Matheus, os caras encaixam a bola com uma facilidade muito grande e não ficam soltando bola durante o treino, Tigrão. Eu, pra te falar a verdade, eu via muitos treinos do André e do Dalberson, toda hora ou espalmando bola ou soltando bola. E esses dois, inclusive o Matheus tem 1,94 m, é o goleiro mais alto do Guarani, os dois me pareceram com uma técnica diferenciada dos dois goleiros de 2025. Pode entrar aí e falhar, pode, mas eu acho que tanto ele, que é um goleiro que experimentado, né, já jogou no Bahia, foi formado no Internacional, ele até citou na coletiva que quando ele subiu, os goleiros do Internacional eram Dida e Alisson. Tá bom pra você, assim não? que ele subiu no Internacional, o Matheus. Então eu acho que com 31 anos, e mesmo com essa falta de ritmo, ele vai ter condições aí de, se um dia precisar no lugar do Kaique França, ele falou, ó, eu venho aqui, mas eu tenho minhas ambições também, né? E agora só um detalhe para finalizar, eu acho uma coisa muito bacana, ele estava até falando da família, eu presenciei lá, agora nem não divulgou, mas eu presenciei e fui atrás perguntar até pro presidente. As famílias dos jogadores estavam todas chegando junto com eles hoje, porque eles estão treinando agora. Mas antes teria uma festa da família. Todas as famílias de jogadores, filhos, mulheres, as famílias dos jogadores estavam lá. Elas iriam conhecer o memorial, teria uma festa para todos eles juntos antes do treinamento de hoje, para unir, junto com a assistente social, esse tipo de situação, bem na véspera do jogo. Então, famílias, mulheres, filhos, namorados, estavam tudo junto. Eu acho isso muito positivo, muito legal, e o Guarani, pelo currículo aí dos dois, né, do Matheus e do Kaique, os dois goleiros, ele definitivamente resolve um problema que levou, entre outros fatores, o Guarani a não subir no ano passado da C para B. Mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. As falhas do André e do Dalberson levaram o Guarani a perder, levando-se em consideração, faltou só um ponto. Se nós pegarmos as derrotas e empates bestas, como por exemplo contra o Náutico, onde o Dalberson tá com a bola na mão, dominada, e ele, não sei, derrama a bola nas costas dele, derruba a bola atrás dele, sai o escanteio e sai o gol. Aí sai o gol. E aí? E antes, lá em Brusque. Quantos pontos o Guarani perdeu por falhas individuais? Não tô nem colocando o zagueiro, não tô falando do Alan Santos, que foi expulso contra o Náutico, tô falando falhas individuais dos arqueiros, dos goleiros. Como faltou um ponto só, não precisa ser gênio para imaginar que se o Guarani tivesse um pouquinho mais de qualidade na sua meta, ele teria subido com o pé nas costas. Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. De terça a sábado, a partir das 18 horas. Aniversariante ganha rodízio de pizza se tiver grupo acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h15 até 19h30, Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Esse goleiro Klaus do Guarani é parente do Rafael Klaus, Carlos do Taquaral. É apenas uma coincidência. Certo, coincidência de sobrenomes, né? Não tem nada a ver com o Rafael Klaus, que é árbitro. Batistão. Opa, informação, falou Pedro Piscinato. Uma informação que saiu no portal Meu Timão, pelo jornalista Rodrigo Vessoni: o STJD derrubou a liberação e o Corinthians tenta agora reverter a situação para ter público na estreia do Campeonato Paulista. O STJD conseguiu derrubar a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, que havia liberado o público na Arena Corinthians para a partida de domingo contra a Ponte Preta. Como eu disse, o STJD conseguiu derrubar essa decisão e agora o Corinthians trabalha nos bastidores para tentar reverter essa situação e poder contar com os torcedores. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o duelo de domingo e, como eu disse, o Corinthians agora trabalha nos bastidores para tentar reverter a situação. Bom, vamos acompanhar. No momento não pode ter público, né? No momento
a liminar foi derrubada. O STJD conseguiu derrubar. Derrubou. Então, no momento, não pode ter público. Já não podia mesmo ter torcedor da Ponte, que é jogo de torcida única. Mas a informação deste momento é que não terá também torcida corintiana nesse jogo na Neoquímica Arena. Resta saber, né, se o Corinthians vai conseguir uma nova liminar. A informação de agora Várzea, é que não hein? terá público. Que várzea. E os ingressos que já foram vendidos? 30 mil. Mais de 30 mil ingressos. Eu acho que não deveria ter caído a punição. Mas já que caiu, aí vem restabelecer a punição, vem recolocar a punição, faltando pouco mais de 24 horas para o jogo. Bom, o jogo é domingo, com ingressos vendidos, eu não entendo. Tenha certeza você que vai entrar no meio aí, Procon, Ministério Público, o Corinthians vai ter torcida. Nesse momento não vai. Sim. Eu acho até que se não tiver, favorece a Ponte. E não deveria ter sido o Corinthians beneficiado por uma liminar num jogo onde ele estava punido e ele derrubou a punição. Agora, já que erraram, um erro não justifica o outro. Agora que a torcida já comprou, que o cara já fez um investimento, que o cara já correu atrás, às vezes é difícil conseguir um ingresso, que sempre tem mais público do que lugar no estádio. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Acontece isso. Então o torcedor tem muita dificuldade. Tem muita gente que vai de fora, vai do interior de São Paulo. E lá é longe pra caramba. Até pra quem mora na capital é mais de Pô, uma hora. dependendo do lugar. Olha, eu vou falar pra você, eu já fiz esse trajeto aí, eu demorei mais da entrada de São Paulo em Itaquera do que daqui de Campinas na entrada de São Paulo. Mas muito mais. Quase 2 vezes. Não pela distância que é longa, mas também pelo trânsito. Além de ser longe, você pega muito trânsito. Então eu acho um desrespeito, que tá começando muito mal o calendário do futebol brasileiro em 2026, sabe? Não que eu esteja defendendo aqui que o Corinthians tenha que ter torcida. Eu sempre defendi que se tinha a punição, mantenha a danada da punição, a bendita da punição. Agora, caiu, vende os ingressos. Pô, ninguém é palhaço, pô. O cara já fez o investimento, já fez o planejamento. Muita gente de fora que viajou para São Paulo, que vai viajar, que reservou hotel, que fez de repente um outro programa com a família. Enquanto eu vou no jogo, você vai passear, vai ver algum monumento histórico. Olha o terceiro do Guarani aí, ó. Olha lá. Bola na rede. 3-0. Eu falei que vai ser uma diferença maior do que 5, ó. Falei a hora que saiu o lançamento, mas lógico, tava na cara, tava cara a cara. Então, Batista, teremos novos desdobramentos, tenha certeza você. Quem fez terceiro gol? Tô aguardando aqui pra ver quem foi. É aquele cara de camisa verde. Você vê, eu vou lendo aqui as alternativas das pautas que não tem ligação com os times de Batista, Campinas. O Mauro... O Michael. O Mauro do Jardim Planalto tava aí pegando o ingresso. Eu desci lá para dar uma respirada, sair um pouquinho aqui do ar-condicionado, tá forte pra caramba. E ele mandou um abração pra você, viu? O Mauro é grande, viu, Batista? Nunca mais tire onda dele aí no ar aí, nem eu vou fazer isso, porque se ele resolver sair pra porrada, companheiro, é parada dura, hein? Alternativa 1, né? Pauta 1, Lucas Lima rejeita nova proposta de redução salarial e pede para deixar o esporte. Ele ganha 400 mil e o Leão ofereceu 300. Ele não quer. Futebol tá fora da realidade. Santos encaminha a contratação do volante Gabriel Menino, do Atlético Mineiro. Jogador chega para repor a saída de Vitor Hugo, que deve reforçar o próprio Galo em 2026. E a pauta 3, após contratação de Marlon Freitas, Palmeiras abre conversas para contratar o meia argentino Thiago Almada, aquele que jogou no Botafogo, campeão da Libertadores. Joga muito. Técnico Diego Simeone tem utilizado pouco o jogador. Atlético de Madrid colocou um meia no mercado e estipulou 20 milhões de euros
por 50% dos direitos econômicos do atleta. Um minuto para você, Tigrão. Qual é o tema que você escolhe? Eu vou no Gabriel Menino e vou jogar uma bola para você aí. Uma bola fervendo, hein? Bola de fogo. Veja, Gabriel Menino, o Guarani ainda tem percentual lá, desde quando ele estava no Palmeiras. Aí ele foi para o Atlético Mineiro. Não, em transação nacional, esse percentual, porque é empréstimo, porque entrou como parte aí de pagamento de um jogador que o Guarani... Bom, não consegui entender essa tramóia aí. 20% o Guarani tem. E agora que ele vai para o Santos, como é que fica? O Guarani já recebe os seus 20%? Ou vão fazer essa... Não, segue, né? Segue tendo os 20%. Mas peraí, mas vendeu. Tá negociando. Tá negociando a parte que pertence ao Atlético Mineiro. Ah, então se ele continuar até o fim da carreira sendo emprestado, o Guarani fica com os 20% quando ele tiver 40 anos. Eu não entendo isso daí, sinceramente. Gostaria até de ouvir alguém do Guarani a respeito. Esse é o meu tema. E você, Bebê, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi o Lucas Lima. Faz muito tempo que ele não joga futebol, né? E mesmo assim, sempre com salários altos. Veja só, né? Querendo 400 mil reais por mês. Não jogou absolutamente nada pelo Sport. O Sport caiu. E agora o Remo quer entrar numa dessa. Eu, se fosse o Remo, com esse dinheiro aí, 300, 400 mil reais, dava para contratar 2 bons jogadores para a Série A. Quer dizer que ele ganha 400, sim. O time caiu, o Sport falou, não, fica aí com a gente paga 300. Não quero. Sou bonzão. Pô, o futebol tá fora da realidade. Provavelmente o empresário dele deva ter, né, uma proposta onde algum clube vai pagar os 400. Pô, o Remo e o Curitiba têm interesse na contratação do Lucas Lima. Lucas Lima, 400 quilos de picanha por mês. Para que eu quero descer. Eu quero parar já. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. Ô, Batista, o Guarani jogando no brinco de ouro, com o peso da sua camisa, com a tradição, ele sempre vai ser favorito, principalmente com clubes do interior do Brasil. Agora, algumas ressalvas, né? Jogando com equipes de um poder econômico maior, questão de, um exemplo, Flamengo, Palmeiras, aí eu até dou favoritismo, mesmo o Guarani jogando em casa. Mas com o Primavera e etc., o Guarani é favorito sempre. Essa enquete de hoje que teve no programa da meio-dia, meio questionável, né? Porque tinha muito torcedor do Indaiatuba, né? Votando hoje lá, que a enquete deu favoritismo pro Primavera ganhar do Guarani. O Tigrão até esboçou uma risada lá, tudo, mas ali era muito torcedor do Primavera, né? Barra os irmãos aqui do time de cima, né? Mas tá certo, tá certo. Batista, obrigado pelo espaço aí. Ricardo Bebê do Centro, Bugrino da pele até o osso. Imensa torcida do Primavera em Campinas. Ô Batistão, Fala, Pedrão. Batistão, queria mandar um grande abraço pra Andréia Zanelato. Ela que é pontepretana, porém há algum tempo ela sofre com uma doença, está impedida de ir até o Majestoso, mas todo dia ela ouve a gente aqui na Rádio Bandeirantes, acompanha também a programação na tela da Band. Ela fala que todo dia ela e o pai dela, a Andréia Zanelato e o Emílio Zanelato, eles acompanham a gente aqui na rádio, na TV também, para ficar por dentro de todas as notícias da Ponte Preta. Que legal, hein? Muito obrigado aí pela audiência. Batista. E agora, oi, Tigrão. Não, rapidinho, tá 3-0 pro Guarani, 41 do primeiro tempo, tá com pinta de vir a 3, termina 6. E aí o treinador trocou um lá e falou, você vai lá, pega essa bola, levanta a cabeça, você olha do lado, se tiver passando alguém, você toca e sai no vazio para receber, dribla 2, quando o goleiro sair, escolhe o canto e mete na rede. Ele falou, professor, se eu jogasse tudo isso daí, eu não estaria no banco do Navirariense, pô. Essa história sempre adaptada para algum time, realmente fantástica. O cara entrou a 40, tá tomando 3 no lombo, o treinador falou quase meia hora no ouvido dele, quase tomou o quarto. Pô, professor, se eu conseguisse fazer tudo isso daí, eu não estaria no banco do Naviraiense. Pô, é difícil falar isso aí, hein?
E agora na Brincadeira lata. à parte, um abraço a todos de Naviraí. Onde na lata? Às vésperas da estreia do Paulistão, dê aí o seu palpite. Quem será o campeão paulista de 2026? Começo com você, bebê. Olha, eu vou apostar inicialmente no Palmeiras, pelo elenco que tem Palmeiras. E você, Tigrão? Eu vou apostar na zebra. Tá contratando muito. Santos. Entre os times que vão disputar o Paulistão 2026, qual clube está mais tempo sem conquistar o título paulista? Começo com você, Tigrão. Peraí, mas entre todos? Sim. Não, mas tem time aí que nunca conquistou. Não, mas os que já conquistaram. Ah, entre os que já conquistaram? Eu vou pôr a tabela aqui pra você... Não. Entre os que já conquistaram, a Portuguesa. Portuguesa. E você, bebê, qual a sua resposta? Ah, pode ser o Bragantino. Bragantino. Técnico do Lyon, já eu dou a resposta, tá? Técnico do Lyon elogia período de adaptação de Endrick e projeta a estreia do atacante no domingo. Você acha que o jogador ainda tem chances de ser convocado para a Copa do Mundo? Eu acho. Tigrão. Eu acho que sim. E Vai você? depender muito dessa performance. Ele estava sendo subutilizado no Real Madrid. Não, tempo dá, né? Tempo dá, claro. E você, bebê, a Eu sua acho que reflexão? sim, Batista, acho que vai. Bom, atenção, a resposta correta para o Na Lata. Entre os 16 clubes da Série A1, a Portuguesa é o time que está há mais tempo sem conquistar o Conquistou Paulistão. em 73. 53 anos. Ah lá. A Lusa foi campeã paulista pela última vez em 1973. E ainda dividiu o título com o Santos. É o Armando Marques, né? Armando que Marques. errou a contagem dos Isso, pênaltis. Isso. Mas que burrice, hein? Veja. E aí, vamos lá. Ih, pênalti de novo pro Guarani. O juiz não deu, hein? Ih, juizão. Bola bateu na mão lá do zagueiro. Então, Batista, sem Google o Tigrão, hein? Você viu ou não? Tinha cobrança de pênalti, ainda não podia dar o Santos como vencedor, porque ainda a Portuguesa poderia empatar, né? A sequência aí ia para as alternadas. Só que o Armando Marques errou a contagem e encerrou a partida. A Portuguesa correu pro vestiário, montou no ônibus sem tomar banho, sem nada e desapareceu do estádio. Quando pediram para a Portuguesa voltar... Já estava lá na Marginal. Não tinha mais ninguém lá. Não, estava na Marginal já. Portuguesa... Já tinha ido embora. Voltar lá para continuar cobrando pênalti contra o Santos. Esse jogo foi no Pacaembu. A Portuguesa já, quando... Chama a Portuguesa de volta com o homem errou. Pô, já tava lá entrando no Canindé lá, cada um pegando o seu carro e dando o pinote. Abraço, Tigrão. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, bebê, um abraço. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Pedrão, abraço. Abraço, até domingo, valeu. Final de programa, na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Agora na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda!